Ele era um balconista na guilda de aventureiros, e seu sonho era se tornar um aventureiro. Olá, sou André Santana, sejam bem-vindos ao canal Jusan e nesse vídeo irei falar um pouco do anime Shimai Osan. Rick era um homem de 30 anos que sonhava em ser um aventureiro. Ele trabalhou 14 anos como balconista na guilda de aventureiro. Depois ele pediu demissão. Ele passou 2 anos em treinamento com um grupo de poderosos aventureiros. Depois de 2 anos duros de treino, ele aparece na guilda de aventureiros para prestar um exame de aventureiro Rank E. Mas é claro que antes ele teria que fazer tipo um estágio de aventureiro Rank F. Na guilda, ele acaba até se reencontrando com uma antiga colega de trabalho, no caso, uma balconista que foi novata na época em que o Rick trabalhava na guilda. Sempre tem aqueles caras que quando enche a cara, fica dando uma de tarado e dá em cima da balconista gata. O Rick acaba colocando ele para dormir. As pessoas que ali estavam até ficaram espantados pelo fato do taradão ser um aventureiro de rank A e ter sido nocauteado facilmente. Não é só isso, as mãos do Rick ficaram em destaque na armadura do taradão. Sua amiga Hineito estaria o esperando do lado de fora. Logo após, o Rick vai para o local onde seria o exame para o Rank E. Mas é claro que as pessoas que eram responsáveis pelo exame estariam murmurando pelo fato de ele ter 32 anos e está prestando um exame de admissão para aventureiro. Geralmente, quem começa como aventureiro começa cedo, novo. E o Rick estava tipo naquela de começar muito velho. Assim eles pensavam. Ao começar a fazer o exame, a primeira etapa foi a avaliação da sua magia humana através de uma bola de cristal. Todos que ali estavam prestando o exame com o Rick estavam na média. Quando chegou a vez do Rick, ele fracassou. O seu nível de mana diante da bola de cristal foi F-. Teve alguns debochados que até riram dele. Quando um dos avaliadores foram chamar o próximo para a bola de cristal, ela trincou. Por que será, hein? A próxima etapa da avaliação, eles teriam que demonstrar sua força, espancando uma geleia. O Rick, ele acabou sendo dos últimos por causa da sua numeração. Tinha até um garoto mimado, filho de um nobre, querendo se exibir e chamar os holofotes para si. Quando chegou a vez do Rick socar a geleia, um senhor que era o avaliador do exame, por causa da idade do Rick, tentou desanimá-lo. O Rick mesmo assim continuou, mas quando todos que ali estavam viram o Rick destruir aquela geleia com apenas um soco, ficaram muito espantados. Até o garoto mimado ficou irritado, porque o Rick tomou dele os holofotes. A terceira etapa do exame foi um teste de resistência física, só que diferente. O examinador ataca o candidato e o candidato tem que se defender do ataque do examinador. O examinador testa vários níveis de ataques no Rick, mas acaba se espantando com a defesa do Rick. Não só ele, mas todos que ali estavam. Mesmo assim, o que mais repercutia era sobre o Rick ter destruído a geleia com um soco. Embora no histórico do Rick ele tinha o título de Matador do Dragão, por fim, acabou a primeira parte do exame para aventureiro de Rank E, finalizando com o teste escrito. Agora era esperar o resultado. A segunda parte do teste seria um duelo contra um profissional. Enquanto o Rick estava de boa conversando com a Hineito, aquele garoto mimado vem até o Rick. Ele estava irritado com o Rick porque ele tinha chamado os holofotes para si. E o garoto mimado queria se exibir e ter aquela entrada de Oscar para aventureiro. Em seguida, a sua irmã aparece, e o nome dela era Angélica. Como o garoto era muito mimado e era metido por seu nobre, é claro que a Angélica também não ficava para trás. Ela era muito metida, por causa dos seus status de nobre. A sua irmã, vendo ele chorando, acabou pegando o bonde andando e comprando a briga de seu irmão, e chamou o Rick para um duelo. O Rick, sem perceber, aceitou. Ele não sabia que ao pegar a luva do desafiador no chão, estaria aceitando o duelo. Mas a Angélica propôs o seguinte, que o perdedor iria fazer o que o vencedor dissesse, pelo resto da vida. O Rick enfrenta a Angélica em uma arena separada, onde tem só eles dois, e os telespectadores eram a Hineta e o garoto mimado. É claro que pela Angélica achar que o Rick era fraco, ela pensou que seria fácil vencê-lo no duelo, e começou a usar sua melhor habilidade, que era o passo instantâneo, que era uma habilidade de se mover mais rápido. Mas para o Rick, era como se ela estivesse se movendo em câmera lenta. O Rick acaba até achando que a Angélica não estava levando a sério. Essa cena foi até engraçada. Quando o Rick se desconcentra e fecha os olhos, a Angélica tropeça em uma pedra e se desequilibra e começa a rodar na direção do Rick, como se fosse o Sonic. A Angélica até tenta despistar e dizendo que foi de propósito. Praticamente o Rick fica só assistindo. Quando ele começou a levar a sério que estava se preparando para o contra-ataque, a Angélica tropeça de novo. Só que dessa vez, em vez dela ir girando, ela vai se derrapando no chão. O Rick tenta até acertar ela com um poderoso soco, mas ele acabou errando. E com seu poderoso soco, fez um buraco enorme no chão. A Angélica, vendo aquele dano no chão, ela ficou até feliz por ter tropeçado, porque se não
fosse aquele tropeço, ela teria recebido aquele soco. E logo após, ela desiste. Tipo, aquela coisa, deixei você ganhar. Quando o Rick toca naquele assunto e o perdedor iria fazer aquilo que o vencedor dissesse, a Angélica pica o pé na mula e foge do Rick. No dia seguinte, o Rick estaria esperando na sala do exame escrito os resultados do teste junto com os outros candidatos. E a sua amiga Rineto sempre estava ao seu lado. Vamos dizer que os dois eram inseparáveis. Depois de tanto esperar, os resultados aparecem em seu cartão. Ele tinha passado na primeira parte do exame. Agora faltava a segunda parte, que seria um duelo contra o examinador. Um playboyzinho vem na direção do Rick e começa a dar em cima da Rineto. Só que o Rick, vendo que a Rineto estava se sentindo incomodado com aquele playboyzinho, ele deu tipo um chega pra lá nele, dizendo que era o namorado da Rineto. E a Rineto, para completar, confirmou. E disse que o cheiro do perfume do playboyzinho era muito irritante. Um detalhe que eu não posso esquecer de dizer. Esse playboyzinho seria um dos examinadores da segunda parte do exame. Mais tarde, esse playboyzinho estava no bar cuspindo marimbondo. Só que o playboyzinho era o irmão mais velho daqueles dois, a Angélica e o garoto mimado. Enquanto ele estava no bar chapando uma, os seus irmãos vêm até ele chorando e falando mentira, dizendo que um homem quarentão abusou deles. O playboyzinho ficou mais irritado ainda, porque ele percebeu que esse quarentão era o Rick. Como ele era um dos examinadores para a segunda fase do exame para aventureiro, ele ficou feliz porque tinha a chance de se vingar. No dia seguinte, o Rick estaria caminhando pelo corredor, junto com a Rineto, para ir até a sala de espera, onde ficavam os candidatos que iriam fazer o exame. O Rick acaba encontrando com a pessoa que iria ser o seu examinador e ficou até feliz que o seu examinador seria tranquilo, só que ele não contava que aquele playboyzinho estaria observando os dois. O playboyzinho acaba pegando a pessoa que seria o examinador do Rick em uma emboscada e o espanca a ponto dele não poder mais participar do exame como examinador. Logo após, o Rick e os demais candidatos que teriam o mesmo examinador recebem a notícia que a pessoa que iria examiná-los na segunda fase do exame adoeceu. Adoeceu nada, foi o playboyzinho que deixou lesionado. Quando eles ficaram sabendo que quem iria ser o examinador deles seria o playboyzinho, todos aqueles candidatos que faziam parte do mesmo bloco do Rick ficaram preocupados, porque o playboyzinho tinha a fama de quem gostava de escamar os novatos. O Rick estaria indo para a segunda fase do exame. No meio do caminho, ele acaba sendo enganado por aquele garoto mimado e ele é teletransportado para outro lugar. É claro que a Rineto ficou irritada com aquele garoto mimado. No lugar onde o Rick foi teletransportado, ele é emboscado por um grupo de aventureiros que trabalhavam para esse playboyzinho. Por unir o destino, os mestres do Rick acabam aparecendo no lugar. Um dos aventureiros ataca um dos mestres do Rick e não dá nem pro cheiro. Os mestres do Rick eram todos aventureiros Rank S. Eu falo os mestres porque o Rick ele foi treinado por todos, inclusive pela Rineto, porque esse grupo de aventureiros era conhecido como os aventureiros mais fortes do anime. Todos eram Rank S. Logo, o Rick estaria indo se encontrar com a Rineto e depois de encontrá-la, ele vai para a arena, onde seria a segunda parte do exame em que ele iria e teria que duelar com o examinador. O Rick acaba encontrando com a pessoa que seria o examinador do seu exame. Ele acabou revelando para o Rick que foi o playboyzinho que o lesionou, só para ele ficar fora do exame. Nisso, o Rick percebeu que o playboyzinho fez aquilo tudo só para ser seu examinador. O Rick acaba ficando irritado com o playboyzinho e a intenção do Rick mudou, que seria esmagar o examinador, no caso, o playboyzinho. Na área do exame, tinha uma certa pessoa que tinha um olhar avaliador, que lhe permitia olhar o nível de cada um, parecido com aquele avaliador do PES. Mas é claro que quando ele foi avaliar o nível do Rick, ele sentiu uma enorme dor nas vistas. Assim como todo mestre é igual a um pai presente, as pessoas que treinaram o Rick vieram assistir o seu exame para aventureiro de Rank R. Não só eles, como a ex-colega de trabalho do Rick também estavam lá. Ela estava até um pouco preocupada com o Rick por causa de quem seria o seu examinador. Um dos mestres do Rick fala para ela que estaria tudo bem, já que o Rick já era considerado um Rank S. Só que o Rick ainda não havia percebido e acabou explicando como era tática para treiná-lo com magia. O seu treinamento foi apenas físico, embora ele tinha pouca mana. O playboyzinho começou a tirar até onda com seus ataques, subestimando o Rick, achando que ele era fraco. O playboyzinho chegou a baixar a guarda. Ele já estava meio cismado com o Rick, porque o Rick treinou apenas 2 anos e já era muito forte. Quando o Rick falou para o playboyzinho como foi o treinamento dele, o playboyzinho não acreditou. Ele até zombou do Rick. Quando o Rick falou para ele que seu sonho era derrotar um monstro lendário, o playboyzinho se gabava que ele era um aventureiro de Rank A, e tinha 1000 truques. Embora ele estava afastado de aventureiros, ele ativou sua melhor técnica, que usou poucas vezes. O Rick venceu o playboyzinho com seu melhor ataque e revelou para ele que essa técnica o Rick já usou 100 milhões de vezes, embora poucos acreditaram. Só quem o conhece e acredita. Foi o nocaute. O Rick venceu o examinador praticamente com apenas um golpe. Mais tarde ele estaria na sala de espera, no aguardo dos resultados. Ele passou e realizou seu sonho e era seu aventureiro. Nesse vídeo eu falei um pouco do episódio 1, 2 e 3. Então, acabamos de chegar ao final desse vídeo. Se chegou até aqui, obrigado por
assistir. Se não for inscrito no canal para dar aquela forcinha, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Até os próximos vídeos. Valeu, fui!